Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. O meu nome é Laura e hoje na aula de genética nós vamos estudar sobre a eritroblastose fetal. Acompanhe o vídeo. A eritroblastose fetal, também conhecida como doença hemolítica do recém-nascido, não é uma doença de manifestação genética, ou seja, não há alteração nos genes do pai ou da mãe que possa passar para o indivíduo, mas sim é uma doença relacionada à incompatibilidade sanguínea da mãe e do feto. E isso está relacionado ao fator RH e só pode ocorrer caso a mãe seja RH negativo e o filho RH positivo. Para que a gente entre em detalhes sobre a doença da eritroblastose, vamos relembrar um pouquinho sobre o fator RH. Sabemos que existem pessoas que são RH positivo ou RH negativo. As pessoas que são RH positivo são porque possuem em seus glóbulos vermelhos um antígeno chamado de RH. Se esse antígeno não estiver presente, isso quer dizer que a pessoa é RH negativo. Como mostra bem na imagem, o grupo dos indivíduos de RH positivo tem caráter dominante, representado aqui como letra D. Podemos então dizer que para ser RH positivo, o genótipo pode ser Dzão, ou seja, homozigoto totalmente dominante, ou heterozigoto dominante, Dzão, Dzinho. Desta forma, o organismo não produzirá de forma alguma anticorpos anti-RH. E para ser RH negativo, o genótipo do indivíduo será de caráter recessivo, que naturalmente também não estará produzindo anti-RH, a não ser que o corpo seja forçado a isso recebendo hemácias com antígeno RH. Entendido isso, vamos falar como acontece a eritroblastose fetal. Essa doença só pode vir a acontecer somente se a mãe for RH negativo e o pai RH positivo. Se o pai é RH positivo e a mãe negativa, o filho tem grande chance de nascer RH positivo também. Aliás, se o pai for de caráter homozigoto dominante, ou seja, Dzão, é 100% que o filho vai ser RH positivo. E é aí que pode ocorrer a incompatibilidade com a mãe. Porém, o primeiro filho, mesmo sendo RH positivo, não terá a doença, porque o sangue do feto não se mistura com o sangue da mãe durante a gestação. A placenta possui sim capilares, mas as trocas gasosas ocorrem por difusão. Não há mistura sanguínea. Só que pode ocorrer o rompimento dos capilares, que geralmente acontece na hora do parto, quando a placenta ela é descolada da parede do útero. Com esse rompimento, um pouco do sangue fetal entra em contato com o sangue da mãe, mas a criança não adquire a doença. O que vai acontecer agora é que o sangue do feto que tinha hemácias com antígeno RH vai sensibilizar a mãe. Causando essa sensibilização, a mãe começa a produzir anticorpos para atacar esses antígenos, pois lembre-se que a mãe é RH negativo, então houve a invasão de um corpo estranho. O sistema imunológico agora já é capaz de reconhecer facilmente esses antígenos, por isso que o segundo filho, se também for RH positivo, terá grande chance de nascer com a doença. A mãe já foi sensibilizada pelo primeiro filho, produziu anticorpos e isso ficou na sua memória imunitária. E mesmo que o sangue da mãe não se mistura com o sangue fetal, esses anticorpos conseguem atravessar as barreiras da placenta. Então, a mãe começa a mandar anticorpos para o feto que vai começar a atacar seus glóbulos vermelhos. E chega um momento que o bebê que está em desenvolvimento tem a necessidade de colocar glóbulos vermelhos imaturos na corrente sanguínea. Esses glóbulos vermelhos são chamados de eritroblastos. Nesse caso, a criança desenvolve um problema sério, chamado também de doença hemolítica do recém-nascido. Muitas vezes pode ser fatal ou nascer com quadro de anemia profunda. O problema pode ser melhorado com transfusão de sangue, mas a criança pode ficar com sequelas irreversíveis.
Entendido como ocorre a doença da eritroblastose fetal, vamos falar um pouco sobre a importância do pré-natal nesses casos. O pré-natal ele é importante para evitar várias outras complicações durante a gestação, porém, nesse caso, quando o médico detecta nos exames que a mãe é RH negativa, ele já toma as devidas providências, que é basicamente o seguinte: logo após o parto ou um pouco antes, a mãe tem que receber uma injeção com soro. Nesse soro vai conter anticorpos prontos. Aí, quando o sangue fetal entrar em contato com a mãe já vai ter anticorpos prontos para atacar esses antígenos, tá? Então, assim, a mãe não vai ser sensibilizada e não vai produzir do seu próprio organismo os anticorpos anti-RH. Porém, a mãe, toda vez que for realizar um novo parto, terá que tomar a injeção deste soro com estes anticorpos, tá? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Então, até a próxima. Tchau, tchau!